Bom dia, pessoal, tudo jóia? Veja bem, começamos agora a produzir alguns vídeos curtos sobre a matéria, para que a gente possa facilitar o entendimento de vocês referente a tudo que está sendo dado na sala de aula online, certo? O caso, todo comprometido com esse projeto, a Ariana, Ana Paula, Thomas, todos comprometidos, para que a gente possa ter de vocês um entendimento melhor de que está sendo passado em sala de aula, ok? Da mesma maneira que isso estava sendo feito na parte presencial, nós vamos fazer agora também. Esses vídeos serão sobre a matéria teórica e depois vídeos curtos também, ajudando vocês a resolver o PET, ok? E começamos então agora com a primeira parte de eletricidade, a primeira aula de eletricidade, que é a eletrostática. Então vamos lá? Deixa eu sair daqui e procurar na nossa tela. Vamos lá. Mais um minutinho e iniciamos a apresentação. Agora, vamos lá. E pronto. Todo mundo vendo a minha tela e vamos começar. Olha só, o que diz a nossa matéria de hoje? A gente começa a falar sobre a carga elétrica, menor carga elétrica que existe no universo, ok? A menor carga existente no universo, ela é o quê? Ela é o átomo, não é? Então, consequentemente, a gente tem que observar que o átomo, ele é composto de quê? De prótons, de elétrons e de nêutrons, ok? Bom, próton e elétron têm a carga elétrica. O nêutron, ele não tem. Se vocês observarem esse desenho, vocês vão observar que o elétron, ele está mais longe do núcleo, né? Olha só, o núcleo está com prótons e com elétron e com nêutrons. Então, o núcleo, ele tem uma ligação muito forte com o próton e o elétron, a ligação é menor, afinal de contas, ele está mais afastado. Então, a carga elétrica, ela nada mais é do que a propriedade que manifesta quando eu tenho um corpo com excesso ou com falta de prótons ou elétrons, certo? É o próton e o elétron que carrega essa atividade elétrica, né? A diferença entre eles é apenas o sinal, positivo ou negativo. Perfeito? Muito bem. Quando eu tenho cargas e sinais iguais, eu tenho uma força que se chama força de repulsão. Olha lá, eu tenho duas cargas representadas pela cor cinza que está afastando, duas cargas da mesma cor que é vermelha que se estão afastando. Mas quando as cores são diferentes, eu tenho o quê? Eu tenho atração. É a mesma coisa com as cargas. Sérgio, e essa carga verde aí? É quando eu não tenho atividade elétrica, então não vai existir nem atração, nem repulsão, ok? Muito bem. Então, é o que a gente está vendo aí, ó. Olha só, carga positiva ou carga negativa, eu tenho atração, sinais diferentes. Cargas positivas iguais, eu tenho repulsão. Cargas negativas iguais, eu também tenho repulsão, ok? Muito bem. Continuando nossa matéria. O princípio da conservação fala o seguinte, que se eu tenho cargas eletrizadas, a soma dessas cargas eletrizadas sempre vai gerar um equilíbrio, ou seja, elas vão se dividir e a soma vai ser constante. Como assim? Se eu tenho 10 cargas num corpo e eu tenho 15 cargas no outro corpo, a soma dessas cargas vai dar 25, não é isso? Independentemente do que acontece, isso permanece constante. Eu sempre vou ter a soma das duas cargas, que sempre vão ser a mesma, ok? Independente se eles troquem cargas ou não. Nós temos também que, quando existe a eletrização, pode acontecer isso aqui, ó. Olha lá, eu tenho excesso de cargas nas extremidades, né? Então, olha lá, um elétron em um corpo condutor, eletrizado negativamente, se repelem. Isso faz com que todo o excesso de elétron permaneça o quê? Na superfície, né? Sobre a superfície. A mesma coisa com o quê? Com os prótons, que são cargas positivas.
vocês estão observando que eles vão se repelir e o que vai acontecer? Eles vão ficar sempre na superfície, ok? Agora, nós temos corpos eletrizados e corpos neutros. O que é um corpo neutro? O corpo neutro, gente, é aquele corpo que ele possui o mesmo número de elétrons ou de prótons. Ou seja, um elétron vai anular a atividade de um próton e vice-versa. Já quando eu tenho um corpo eletrizado, isso significa que esse corpo ele tem que ter excesso de elétrons ou excesso de prótons, mais cargas de um sinal do que do outro. Então, por exemplo, se eu estou eletrizado positivamente, eu tenho mais carga positiva do que negativa. E se for eletrizado negativamente, eu vou ter mais carga negativa do que carga positiva. Nesse caso, eu vou ter sempre corpos eletrizados. Lembrem-se, corpos eletrizados são aqueles corpos que têm excesso, seja de carga positiva ou de carga negativa. O valor dessa carga elementar, ela vai ser sempre igual a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Por favor, gente, me desculpem, mas ali está escrito 1,6 vezes 19 elevado a menos 19. Corrijam para mim, é 10 elevado a menos 19. Essa carga elementar é o valor de um elétron ou de um próton. A diferença vai ser apenas no sinal. O elétron, ele é negativo e o próton, ele é positivo. Para que a gente possa calcular a carga total de um corpo que tem muitos elétrons em excesso ou muitos prótons em excesso, a gente tem que usar essa formulazinha que eu mostrei para vocês aí, onde eu tenho que Q é a carga total, carga elétrica total, o N é um número de elétrons ou prótons que eu tenho em excesso, que está demais naquele corpo, e a carga elementar é esse valor que vocês estão vendo na tela aí, certo? Que sempre vai ser o mesmo valor. Muito bem. Os corpos condutores, gente, são aqueles corpos onde as cargas elétricas estão movendo com muita facilidade. As cargas elétricas que se movem, vocês têm que guardar que são quem? Os elétrons. Lembra lá na primeira figura que o elétron estava longe do núcleo? É ele que tem a capacidade de movimento. Por isso que vocês estão vendo na figura aí, o meu metal, que é o exemplo aí, cheio de cargas negativas, porque é essa carga negativa que vai movimentar, ok? Já os corpos isolantes são corpos onde as cargas elétricas não se movem com facilidade, ou seja, a ligação dessas cargas com o núcleo é muito forte, então isso evita o movimento de carga, então ele não vai passar eletricidade. Exemplo disso é o quê? A borracha, o vidro, a madeira, o ar também e a água, só que a água, desde que ela seja uma água pura. O que é uma água pura? Que não tem sais minerais, que tem nenhuma mistura com ela. Por exemplo, se eu pegar uma água pura e jogar sal lá dentro, ela já passa a ser condutora, ok? Então, a água pura ela é isolante, perfeito? Nós temos 3 processos de eletrização. Quais são eles? Por atrito, por contato e por indução. Como que acontece cada processo desse? Olha só, o processo de eletrização por atrito, eu tenho que ter 2 corpos neutros, ou seja, 2 corpos que não têm nem excesso de elétrons, nem excesso de prótons, e eu vou esfregar um no outro, atritar um com o outro. Ao atritar um com o outro, o que vai acontecer? Um corpo vai fornecer carga negativa para o outro. Então, depois do atrito, um vai ficar com excesso de carga negativa e o outro que cedeu as cargas negativas vai ficar com excesso de carga positiva. Então, olha lá, a lã ficou com carga negativa, o vidro ficou com carga positiva. Normalmente, eles ficam com a mesma quantidade de carga, só com sinais diferentes. Olha só, a lã atritando com o vidro, certo? Isso aqui, gente, é uma série triboelétrica. O que significa isso aqui? Os materiais que têm capacidade de adquirir carga positiva ou de adquirir carga negativa. Se você acompanhar a seta,
você vai ver que a pele de coelho é o material que mais adquire carga positiva e que o celulóide, que é a última lá de baixo, é que mais adquire carga negativa. E aí a gente vai vendo que quem tem mais condições, quem tem menos condições, de adquirir carga de acordo com a localização no meio dessa tabela. Perfeito? Continuando então, o segundo processo de eletrização é o processo por contato. E no processo de contato, o que eu vou precisar? Eu vou precisar de um corpo já eletrizado, certo? E um corpo neutro. Quando esse corpo eletrizado encostar com o neutro, o que vai acontecer? Nesse caso aí, quem que fornece carga negativa? É o neutro, porque o corpo positivo ele não vai ceder carga. Então, o neutro ele vai ceder um pouco de carga para o corpo positivo, porque o corpo positivo quer tentar perder a eletrização dele. Então, como o corpo positivo vai puxar carga do neutro e não vai conseguir eletrizar, não vai conseguir se equilibrar, então os dois vão ficar eletrizados positivamente. Ah, mas se o corpo eletrizado for negativo? Acontece aqui, ó. Corpo negativo, ele vai transferir carga para o corpo neutro e aí os dois vão ficar eletrizados negativamente. Lembrando que o corpo com maior esfericidade, o corpo mais redondo, o corpo maior, né? Ele sempre vai ficar com a maior quantidade de carga. Nesse caso aí, ó, a esfera A é maior. Então, a esfera A vai ficar com mais carga do que a esfera B, que é menor. Ok? E, por último, a gente tem o processo de eletrização por indução. Eu tenho certeza que alguns de vocês já chegou o braço perto do tubo de TV e o pelinho do seu braço arrepiou. Por que aconteceu isso? Aconteceu isso porque é o seguinte, eu tinha um corpo previamente eletrizado, ou seja, eu tinha um corpo com excesso de carga e o outro corpo era neutro. Quando eu aproximei um corpo do outro, o que aconteceu? As cargas se dividiram, ou seja, de um lado eu fiquei só com carga positiva e do outro lado eu fiquei só com carga negativa. E eu não ganhei nem perdi carga. A única coisa que aconteceu foi o quê? A organização das cargas entre eles. Nesse caso aqui, eu estou vendo que eu tenho dois corpos neutros encostados, e aí quando eu induzi, chegando com o corpo eletrizado, essas cargas separaram dentro desses dois corpos. A hora que eu afasto, o que acontece? Os dois vão ficar eletrizados, cada um com um tipo de carga. Agora, se for um corpo só, existe a organização de cargas entre eles, e no final das contas, se eu afastar o corpo, ele vai ficar com carga da mesma quantidade. Ou seja, ele perde a eletrização. Para que eu possa manter ele eletrizado, o que eu fiz? Ó, liguei um fio terra nele. Por quê? Porque no fio terra, parte das cargas vai partir para o solo, né? E no final das contas, eu consigo manter esse corpo eletrizado. Certinho? Bom, gente, aqui eu estou mostrando para vocês um equipamento que serve para medir se o corpo está ou não eletrizado. Como é que chama esse aparelho? Eletroscópio. Esse eletroscópio ele pode ser feito por um fio, certo? Com uma esfera de pendurada, ou da segunda maneira que ele é por folhas. Então, por fio, o que acontece? Você aproximar um corpo eletrizado dele, a bolinha vai se sentir atraída, então o fio move. Já no de folhas, se eu chegar com o corpo eletrizado perto dele, o que vai acontecer? Essa carga vai ficar induzida e lá embaixo, aquelas folhas que estavam lá embaixo, que são duas folhas, como elas ficaram com cargas de mesmo sinal, elas vão se afastar. E é esse afastamento das folhas que permite eu saber se o corpo está eletrizado ou não. Ok? Bom, gente, essa aí foi a matéria que eu precisava de falar com vocês hoje. E a partir daí, eu espero que vocês vejam essas aulas, certo? Eu espero que vocês se dediquem em entender o que eu falei. Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês e espero que vocês aproveitem da melhor maneira essa aula para que, na hora que nós formos fazer nossas atividades, vocês entendam tudo que eu falei, ok?
Espero vocês na próxima aula e um abraço. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.